Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao último vídeo da nossa série sobre angelologia e demonologia. Hoje nós vamos falar sobre dois temas profundos e essenciais: o engano dos espíritos e o destino final de Satanás e seus demônios. Vamos entender à luz da Bíblia por que práticas espirituais como adoração a espíritos, consulta aos mortos e invocação de entidades são proibidas por Deus. E como Jesus Cristo já garantiu a nossa vitória eterna sobre todas essas forças do mal. Vamos juntos aprender? O primeiro assunto que nós vamos falar é sobre o engano dos espíritos. Observa que desde o início, o plano de Satanás é enganar. E uma das formas mais sutis de engano é a adoração a espíritos que não são Deus. E sabe qual é o problema? Esses espíritos muitas vezes se disfarçam de luz, de antepassados ou de forças do bem, mas por trás há rebelião. Agora vamos analisar algumas práticas de adoração a espíritos malignos. A primeira prática é invocar os mortos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 11 e versículo 12 vai dizer: Não se ache entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. Observa que a necromancia, ou a tentativa de conversar com antepassados, é claramente condenada. Muitos acham que estão falando com parentes, mas a Bíblia mostra que os mortos não voltam para conversar. E isso nós vemos em Lucas, capítulo 16, versículo 26 a 31, que vai falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. E você pode conferir na sua casa. Ou seja, essa prática, observa, o que aparece são demônios disfarçados. O rei Saul ele cometeu um grave erro. Saul ele consulta uma necromante. Observa que o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 ao versículo 15, vai dizer que Saul ele consulta uma necromante. E qual foi o resultado? O resultado foi que Saul ele foi enganado, rejeitado por Deus e morreu em desobediência, justamente por querer consultar os mortos. Mas observa que nós temos aqui uma afirmação bíblica que repreende e condena essa prática. Observa que o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, vai dizer: Saul ele morreu porque consultou uma necromante e não consultou ao Senhor. Observa que muitos usam Saul como exemplo para fundamentar essas práticas de consulta aos antepassados, ou seja, consultar os mortos. E essa prática, ela é condenada pelo nosso Deus. Agora, vamos analisar uma segunda prática, a prática de adivinhação, encantamentos e manipulação espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 a 18, uma jovem possessa de espírito adivinhador. Paulo, perturbado, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Mesmo quando dizem algo positivo ou espiritual, esses espíritos não são de Deus. Eles buscam confundir, manipular e dominar a mente humana. Se fosse de Deus, não perturbariam. E os anjos de Deus não aceitam fazer mal, nem atuar para amarrar vidas e destruir famílias. Agora, a terceira prática é adoração a anjos ou seres espirituais. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e versículo 9, vai dizer: Prostei-me diante do anjo, mas ele me disse: Não faças isso, adora a Deus. Observa que todo espírito que aceita adoração está em rebelião contra Deus. Os anjos fiéis jamais aceitarão culto, jamais aceitarão adoração. Eles são servos. O que se apresenta e aceita louvor ou pedido de maldade está contra Deus. Agora, vamos falar do segundo assunto, que é sobre o destino final de Satanás e seus demônios. Agora vamos ver qual é o fim reservado para Satanás e seus demônios. E eu já adianto, eles não vencerão. Mateus capítulo 25, versículo 41, vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, vai dizer: E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. A Bíblia é clara: o fim dos demônios é o tormento eterno. Eles já estão condenados e querem levar o máximo de pessoas com eles, enganando e desviando vidas. Mas em nome de Jesus, nós ficaremos firmes em comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, vamos falar do terceiro assunto, a vitória do crente em Cristo Jesus. Mas para quem está em Cristo,
o destino é outro. É a vitória, é a vida eterna, é a comunhão com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37 a 39, vai dizer: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou, nada nos poderá separar do amor de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 15, vai dizer: despojando os principados e potestades e expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18, nos diz: o maligno não lhe toca. Observa, na cruz, Jesus já derrotou o império das trevas. E essa vitória é nossa. Ele nos deu autoridade para resistir e nos garantir a coroa da vida eterna. Você pode glorificar ao Senhor? Então, o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que toda prática que envolve invocar espíritos, consultar mortos, pedir ajuda espiritual para prejudicar alguém, tudo isso é contra a vontade de Deus. Aprendemos também, os anjos de Deus não aceitam ordens humanas e jamais cooperam com o mal. Se alguém invoca um espírito que aceita destruir, amarrar, adoecer ou perturbar, esse espírito não é de Deus. O crente, o cristão, não precisa de entidades nem simpatias. Ele tem o Espírito Santo. O fim dos demônios já está decretado. E o futuro do salvo também, reinar com Cristo por toda a eternidade. Fechamos aqui a nossa série sobre angelologia e demonologia. Que esses ensinamentos te ajudem a viver em vigilância, discernimento e autoridade espiritual. Rejeite as obras das trevas e permaneça firme na luz. E lembre-se, em Cristo você já venceu. Que o Senhor lhe possa te abençoar de uma forma poderosa. E no próximo vídeo estaremos iniciando uma nova série. E será sobre Cristologia. Observa que esse tema é um dos temas fundamentais da fé cristã. E nós vamos falar do Messias rejeitado. Espero você no próximo vídeo. Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa.